Então, está gravando. Vou compartilhar a minha tela, beleza? Para a gente poder começar a brincar. E aí, vai ser naquele esquema, tá? Você tendo dúvida, você habilita o microfone e pergunta. Ou então, tá? Você pode aí perguntar no nosso bate-papo. Vou deixar o bate-papo aqui aberto. Então, já está aberto aqui, ó. Por exemplo, a Natália me deu bom dia, disse que está tudo bem e perguntou como eu estou. Também estou bem nessa manhã maravilhosa de sábado. Então, vamos lá. Olha só, meus queridos, vou ampliar aqui, tá? Vou colocar no modo apresentação. Então, hoje nós vamos trabalhar com polinômios a parte 1. E aí, na próxima aula, nós vamos trabalhar com as equações algébricas, que é a parte 2, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar aí o que é um polinômio, tá? Então, ó, nós temos aqui uma expressão polinomial, tá? E na variável complexa. Então, a partir do momento que você aprende aí números complexos, então você para de trabalhar com o conjunto dos números reais e passa a trabalhar com o conjunto dos números complexos. Então, aqui eu tenho um ANX elevado a n, mais a n menos 1x elevado a n menos 1, a n menos 2x elevado a n menos 2, até 1 a 0. Esse a n menos 1, a n menos 2, a2, a1, a0, ou seja, os acompanhantes de x, eles são chamados de coeficientes, tá bom? Então, eles são números complexos e são chamados de coeficientes. Lembrando, meus queridos, que dentro do conjunto dos números complexos, nós temos o conjunto dos números reais. E na maioria das questões que você pega, esses coeficientes, eles são números reais. Então, na maioria das questões que você pega aí, esses coeficientes, eles são números reais, tá bom? Beleza? O n, esse nzinho aqui, ó, ele é um número, vou dizer que ele é natural, tá? Ele é um número natural, que ele é o expoente desse x, né? E esse maior valor de n vai nos dar o grau desse polinômio, beleza? O x, nós chamamos o x de variável. Ele é a variável desse polinômio. Então, ele pode ser um x, ele pode ser um t de tempo. Normalmente, nas questões, inclusive a Universidade de Brasília, ela usa x. O primeiro polinômio que vocês tiveram contato foi o polinômio do primeiro grau. Depois vocês tiveram contato com o polinômio do segundo grau, né? E aí, só lá para o terceiro ano é que vocês tiveram contato com o polinômio de grau maior que 2, beleza? Essas partes aqui, ó, a nx elevado a n, a n menos 1x elevado a n menos 1 e assim vai, elas são chamadas de monômios. E são os termos desse polinômio. Mono dá a ideia de um, que tem uma parte literal e uma parte ali de incógnita, né? E poli dá a ideia de vários. Então, é a junção, é a soma ou subtração desses monômios, beleza? Só lembrando já o seguinte, ó, por questões de trabalhar com números complexos, essa parte aí não cai no Exame Nacional do Ensino Médio, né? E vocês viram que eles soltaram, o INEP soltou uma prévia da pesquisa que eles vão realizar a partir de sábado que vem? Se você viu, dá um joinha aí. Sim. Na prévia, eles colocaram uma data em dezembro, colocaram uma data em janeiro e uma data em maio. E aí eu estou preparando uma enquete para a gente fazer ali no nosso Instagram, vou colocar tanto no meu quanto no Instagram do IME, né, para ter uma noção. Na maioria dos lugares está vencendo ali janeiro. Está vencendo janeiro. Dezembro é uma data boa. Janeiro também eu acho uma data boa. Já maio, isso é a opinião minha, tá, gente? Já maio, eu acho uma data muito ruim para um processo seletivo para o primeiro semestre de 2021. Porque aí a prova é realizada em maio. Eu acredito que eles vão, no mínimo, aí, eles vão praticamente findar, acho que é março, né? Março, não é maio não, acho que é março. A prova é realizada em março, e aí eles... É maio mesmo. Maio mesmo, né? Eu estava achando absurdo, mas maio mesmo. Maio. Aí o que acontece? Eles não vão conseguir corrigir em maio.
Eles só vão conseguir corrigir essa prova lá para junho. E aí, como que eu quero essa prova, né, para o processo seletivo, primeiro semestre de 2021, e a prova é realizada somente em maio? Porém, eu não sei se eles vão, de fato, levar em consideração o resultado dessa consulta pública ou se eles vão simplesmente ter ali uma noção, se eles estão entre a data de dezembro e janeiro e estão colocando aquela de maio ali. Eu não entendi a de maio. Simplesmente eu não entendi. Porque, por exemplo, na Secretaria de Educação, eles começaram a se movimentar agora. As aulas online vai começar dia 29 de junho. O primeiro semestre está previsto para terminar dia 18 de setembro. E o segundo semestre está previsto para terminar em janeiro. Então, se a Secretaria de Educação, eles julgam ser os mais prejudicados, e realmente são, vai conseguir terminar o ano letivo de 2020 em janeiro de 2021, né? Eu não tenho por que colocar, de repente, essa prova ali no mês de maio, né? Mas, enfim, é uma consulta pública, e aí participe, tá? Participe mesmo. Ali não vai pelo efeito manada, coloca ali o que você acha viável mesmo. Dezembro eu já acho uma data boa, janeiro também eu acho uma data boa, mas coloque ali o que você achar mais viável e abra uma discussão, né? É um tema bom para se discutir aí. Meus queridos, olha exemplos e contra-exemplos de polinômios. Por exemplo, esse 7x menos 2 é uma expressão polinomial do primeiro grau. Esse 5y ao quadrado menos 3y mais 9 também é uma expressão polinomial, só que do segundo grau. Esse 7 e o 2 no primeiro são os coeficientes, o 5, o 3 e o 9 são os coeficientes na segunda. Esse 9m ao quadrado, 5m mais 11m ao cubo, é a expressão polinomial do terceiro grau. Esse daqui, ó, esse quarto, ele não é uma expressão polinomial. Por que ele não é uma expressão polinomial? Fala para mim. Ele não é uma expressão polinomial porque tem esse expoente negativo aqui, ó, o menos 5. Então, por isso que ele não é. Então, você não vai trabalhar com algo desse tipo, tá bom? Esse daqui, ó, é uma expressão polinomial? Também não. Por que não é uma expressão polinomial? Porque tem o expoente fracionário. Lembrando que o expoente só pode ser número natural, beleza? Esse último aqui, ó, também não é uma expressão polinomial. Por quê? Quando você tem raiz, tá vendo? Raiz quadrada, raiz cúbica, quer dizer que você tem expoente fracionário. Está na sombra vai para o sol, está no sol vai para a sombra. Tudo bem? Beleza? Então, os três primeiros configuram aí expressões polinomiais e as três últimas não configuram, tá bom? Vamos lá. Olha o que é um monômio, né? Esse 4A, ele é um monômio. Ele é um monômio de que grau? Primeiro grau. O 6x ao quadrado é um monômio do segundo grau. O mi, ele é um monômio de grau 1. E o 7 também é um monômio, só que de grau quanto? 0. Beleza? Tá? A gente está relembrando isso aí porque isso constitui a ideia ali dos polinômios, tá bom? Isso quer dizer, então, que um polinômio nada mais é do que a soma algébrica de monômios. Então, se você conhece monômios, automaticamente você vai conhecer aí esses polinômios. Então, aqui, ó, o 55 ao quadrado é um monômio, o 11ab é um monômio, 15ab também, 3b ao quadrado também. Juntando esses monômios, nós temos aí um polinômio, tá bom? Quando nós trabalhamos principalmente em funções, né, nós temos aí a representação por polinômios. Então, por exemplo, né, quando nós estudamos aí relação entre oferta e procura de um produto, por que é importante essa relação de oferta e procura? Vocês podem ver que, por exemplo, nos supermercados, né, se você teve a oportunidade nesses dias ir ao supermercado, você vai verificar que o arroz está muito caro, você vai verificar que o feijão está muito caro, você vai verificar que o leite está muito caro, você vai verificar que as coisas deram uma subida de preço, né? Por quê? É a lei da oferta e da procura, né? Se tem muita procura, o que vai acontecer? Eles vão aumentar o preço. E nessa época de pandemia, o que aconteceu principalmente ali em março, no início? Você via os supermercados abarrotados e em vários lugares chegou a faltar água.
água potável. Por quê? Com essa ideia aí de pandemia, isolamento e tal, as pessoas pensaram que deveria ser o correto até isso tudo passar, que não iam poder sair de casa nem para comprar mantimentos, nem água, nem nada disso. Então ficaram preocupados, né, em nisso faltar. O que fizeram? Então foram aos supermercados. Foram aos supermercados e tal e tal. Então, como a procura é muito grande, a oferta se torna pequena, então o que os produtores fazem com o preço? Aumentam. Então, quando a procura é muito grande, a oferta é pequena, eles aumentam o preço. Isso pode ser representado por uma função polinomial, tá bom? Na física, quando você estuda os movimentos dos corpos, na medicina, quando você estuda a velocidade do fluxo sanguíneo, né? Em várias áreas, você, para estimar alguma coisa, você utiliza funções polinomiais, tá bom? Beleza? Vocês vão ouvir falar muito, tá? De alguns caras, Brio Ruffini, aqui dentro, vocês vão ouvir falar de Girolamo Cardano, vocês vão ouvir falar de Descartes, vocês vão ouvir falar de Arquimedes, vocês vão ouvir falar de vários outros matemáticos, tá? Que contribuíram. Porque o que acontece é o seguinte, meus queridos, a evolução da ciência. A ciência ela evolui a partir do momento que surge um problema. Existe um problema e esse problema tem que ser resolvido. E aí os grandes pensadores, eles se reúnem ali, ou meio que, às vezes, cada um ali no seu cantinho, porque antigamente não tinha internet, eles não se comunicavam dessa maneira, cada um no seu cantinho, eles vão desenvolvendo algo, né? Por exemplo, se você quer se inspirar e quer assistir a um bom filme, mesmo que você já tenha assistido, assista ao Jogo da Imitação, né? Assista ali ao Jogo da Imitação, que você vai entender o que eu estou falando, né? Ali em plena Segunda Guerra Mundial. Né? Em plena Segunda Guerra Mundial, como que pensadores conseguiram resolver aquele problema, né? Ali para que pudessem derrotar a Alemanha, que estava assolando aí toda a humanidade. É por isso que eu acredito que pode surgir qualquer coisa, uma pandemia, por exemplo, que alguns cientistas, alguns pensadores, alguns seres humanos que têm muito mais do que conhecimento, mas têm humanidade de fato, né, corre ali em suas veias sangue, onde eles querem usar o seu conhecimento para ajudar o outro, né? Eles vão pensar em algo, usar o seu conhecimento para ajudar a humanidade, como está sendo desenvolvido aí vacinas, tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto em outros países, tá? E eu acredito que o ser humano ele consegue se reunir para resolver esse tipo de problema. Vamos ao valor numérico de um polinômio, meus queridos. O que é o valor numérico de um polinômio? É quando você tem um polinômio e substitui um número. Por exemplo, aqui, ó, dado o polinômio p de x igual a 4x ao cubo menos 3x quadrado mais 5x menos 10. Os coeficientes aqui são 4, menos 3, 5 e menos 10. Eu quero calcular o valor numérico para x igual a 3. Então, você no lugar de x vai colocar quem? 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, menos 10. O valor numérico desse polinômio é 86. Gente, sempre cai. Sempre que ele dá ali um polinômio descrevendo população, descrevendo número de mortos, aí essa questão da pandemia, eu não vejo um outro assunto para eles cobrarem nessa prova da UNB, mas eu acredito que eles vão falar muito das pandemias, né? Não somente Covid-19, mas também H1N1, peste negra, né? E assim vai. Né? Eles vão falar das várias pandemias aí que a humanidade já passou. E é um prato cheio você descrever a quantidade de mortos ou a população infectada aí por um polinômio. E aí ele pode colocar ali o tempo, seja em dias, seja em meses, seja em semanas. E aí, por exemplo, seria a quantidade de mortes em 3 semanas. Vamos supor, tiver esse polinômio aí, diz que 86 é a quantidade de milhares, está em milhares de pessoas no mundo, né, que morreram pela Covid-19. E aí ele quer saber, ou ele afirma ali um item, na terceira semana, ou até a terceira semana, quantas pessoas morreram. Então, substitui o x por 3, daria 86, nesse caso aí 86 mil, tá bom? Vamos agora, meus queridos, para um detalhe. Quando você substitui lá um número, tá? Um número A, nesse polinômio, não é estranho falar um número A, né? Um número A. E esse polinômio é igual a zero, nós chamamos esse A de raiz ou zero desse polinômio.
É a mesma ideia que você tem lá nas funções, tá? Porque lá nas funções você tem que a função do primeiro grau é a função polinomial do primeiro grau, que a função do segundo grau é a função polinomial do segundo grau, beleza? Quando eu substituo o x por zero, vai me dar sempre o termo independente, porque vai zerar todo mundo que está com x, vai sobrar somente quem não tem um zero. Esse cara nós chamamos de termo independente. E o P de 1, quando você substitui o x por 1, 1 elevado a qualquer expoente, meus queridos, é 1. Então, vai sobrar só a soma dos coeficientes. Então, P de 1 é a soma dos coeficientes, beleza? O que é um polinômio nulo? O polinômio ele é chamado de identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Então, quando ele pegar ali um polinômio e falar para você que ele é identicamente nulo, isso implica que todos os seus coeficientes são iguais a zero. Beleza? Lembrando, tendo dúvida, liga aí seu microfone, habilita o microfone e pergunta. Ou então estou com o chat aqui aberto, tá? Estou com o chat aberto, vou até mandar uma mensagem aqui para todos, tá? Só de raio, só para você ver que eu estou com o chat aberto, ó. Mandei uma mensagem aí para todos. Diz que vocês são sensacionais. Ó, grau do polinômio. Lembrando que o grau do polinômio, indicado por GR de P, nada mais é do que o maior expoente. Na Universidade de Brasília, eles sempre trabalham só com uma variável, tá? Então, eles só colocam esse polinômio em função de x ou em função de t, alguma coisa. Então, o maior expoente é exatamente o grau desse polinômio, beleza? E, ó, não se define o grau de um polinômio nulo, porque como todos os coeficientes ali são zero, não tem como você definir qual é o grau, tá bom? Beleza? Vamos ver aí um exemplo. Olha só esse exemplo. Vamos discutir em função de m o grau desse polinômio, né? Então, nós vamos aí ver o grau desse polinômio. Olha só. Quais são os coeficientes que aparecem ali? Aparece o m ao quadrado menos 1. Então, ó, se o m ao quadrado menos 1 ele for diferente de zero, o grau desse polinômio, né, o grau do polinômio p vai ser 2. Concordam? Né? Então, ó, m ao quadrado diferente de 1 quer dizer que o m teria que ser diferente de mais ou menos 1. Então, se o m for diferente de mais ou menos 1, o grau, não vai zerar isso aqui, ó, o m, o grau do polinômio vai ser 2. Beleza. Agora, você vai analisar o seguinte, ó, e se o m for 1? Qual vai ser o grau desse polinômio? O grau desse polinômio vai ser, substitui lá, ó, vai zerar isso aqui, aqui vai ficar 2x menos 3, então o grau vai ser 1. E se o m for menos 1? Qual vai ser o grau do polinômio? Se ele for menos 1. Se o m for menos 1, vai zerar essa primeira parte, vai zerar esse x aqui também, vai sobrar somente o menos 3. Então, o grau do polinômio vai ser 0. Olhe para o que nós fizemos aqui e veja se você ficou com dúvida. Eu fui lá onde aparece ali as variáveis, né? Onde aparece o m, onde apareceu o mzinho, né? Olhei para o maior expoente, que é o 2. Se o coeficiente ele for diferente de 0, o grau vai ser 2. Então, se o m for diferente de mais ou menos 1, o grau vai ser 2. E agora? E quando o m for 1? O grau vai ser 1. E quando o m for menos 1, o grau vai ser 0. Se você teve dúvida aí, habilita seu microfone, pergunte. Se não teve dúvida, coloca um joinha aí, vai, para a gente continuar. Bacana. Nós vamos agora, meus queridos, passar para as operações, tá? E as operações em polinômios, nós vamos começar com a igualdade. Se eu digo para você que um polinômio p de x, essas três barrinhas aqui, indica congruente. Porque normalmente nós falamos que polinômios eles não são iguais. Números são iguais. Nós falamos que polinômios são congruentes. Mas na nossa cabeça é a mesma coisa. Quando eu falo assim, o polinômio p de x é congruente ao polinômio q de x, eu estou dizendo que o p de a é igual a q de a. Ou seja, o valor numérico quando eu substituir a em p vai ser o mesmo valor numérico quando eu substituir a em q. Resumindo,
dois polinômios são idênticos quando seus graus são os mesmos, tem o mesmo grau, primeira coisa, e os seus coeficientes são iguais. Então, dois polinômios são idênticos quando seus coeficientes são iguais. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Ó. Os polinômios p de x igual a ax mais 7, q de x igual a b mais x, né? Determine pam, né? Olha só, então, dados esses polinômios, né? Ele quer saber o valor de A e o valor de B, para que esses polinômios, eles sejam o quê? Aqui, ó, congruentes. Se eles são congruentes, quem é o acompanhante de x aqui? A. Quem é o acompanhante de x aqui? 1. Isso quer dizer que o nosso A vai ter que ser 1. Beleza? Quem é que está sozinho aqui? Levanta a mão, não. Estou falando aqui no polinômio. Quem é que está sozinho aqui? 7, o termo independente. Quem é que está sozinho aqui? B. Então, quer dizer que o nosso B é igual a 7. Então, para que esses polinômios sejam idênticos, o A tem que ser 1 e o B tem que ser 7. Entendido a ideia? Beleza? Olha só. Próximo aí. Adição e subtração de polinômios. Nós aprendemos, nós viemos carregando isso desde o ventre materno. Como que a gente soma ou subtrai polinômios? Nós somamos ou subtraímos monômios equivalentes ou semelhantes. Como assim? Aqueles que têm o mesmo grau, que estão ali sobre a mesma variável. Tudo bem? Tá? Como que nós multiplicamos? Para multiplicar esses polinômios, nós utilizamos aí a propriedade distributiva. E pode ficar tranquilo que isso aí vai aparecer para a gente brincar, tá? Porque nós vamos pegar um exemplo aí na divisão. E como que a gente faz a divisão de um polinômio? Primeiro, nós vamos usar o método da chave. Depois nós vamos usar um método de Descartes, que é sensacional, tem o método de Arquimedes, e assim vai. Depois Breuil-Ruffini, tá? Que é onde praticamente a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, das dois polinômios p de x, o p de x ele é conhecido como dividendo. É aquilo que você vai dividir. Tá? É o polinômio que você vai dividir, é conhecido como dividendo. O d de x ele é conhecido como divisor. É o polinômio pelo qual você vai dividir. E aí, você vai ter um resultado, que é o quociente, e o outro que é o resto. Eu vou mostrar para vocês em números, tá? Por exemplo, quando eu pego assim, ó, 27 dividido por 2. Quando eu pego 27 dividido por 2, que dá 13, que dá 26, subtraindo aqui, sobra 1. O nosso P de x, que é o nosso dividendo, seria o 27. O nosso D de x, que é o nosso divisor, seria o 2. O nosso Q de x, que é o quociente, é o 13. E o nosso R de x, que é o resto, é 1. Aí observe que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, o 27, ele é igual a 2 vezes 13 mais 1. Isso também vale para os polinômios. E quando você para de dividir? Você para de dividir quando o número aqui é menor que o divisor. E no caso de polinômios, você vai parar de dividir quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Então, você vai parar de dividir quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Lembrando, quando o resto for zero, por exemplo, se aqui fosse 28, dividido por 2, daria 14, resto zero, nós falamos que o dividendo, que no caso é o p de x, ele é divisível pelo divisor. Então, por exemplo, eu falo que o 28 ele é divisível por 2. Por quê? Porque eu consigo dividir e o resto dá quanto? Zero. Então, o que tem que ficar na sua cabeça? Quando ele falar que um polinômio é divisível pelo outro, o que você vai fazer? Resto zero. Então, ó, você pode até puxar aí, ó. Quando ele falar que um polinômio é divisível pelo outro, o resto da divisão é zero. Então, divisível, resto zero. Divisível, resto zero. Pode colocar isso aí no seu mapa mental. Tudo bem? Como nós estamos falando de polinômios, quando eu multiplico dois polinômios,
o grau é a soma, porque você conserva a base e soma os expoentes. E quando eu falo de divisão, quando eu divido dois polinômios, qual é o grau do quociente? Vai ser a diferença. Porque quando você divide duas potências com a mesma base, o que você faz? Você conserva a base e subtrai os expoentes, beleza? Vamos ver essa bagaça aí na prática, a ideia da divisão, com o método da chave, tá? Esse método da chave, com números, é chamado de divisão euclidiana. Olha como fazer aí. Você tem o polinômio, que é o nosso dividendo, ó, que é, aí, ó, vou colocar aqui, 5x ao cubo, menos 7x mais 4. E o outro, que é o divisor, é o x ao quadrado, mais 3x menos 2. Aí o que você faz? Você faz o 5x ao cubo dividido por x quadrado, que é 5x. Aí o que você faz? Multiplica. 5x vezes x ao quadrado é 5x ao cubo. Só que para você não se perder em sinal, troca o sinal. O que é trocar o sinal? Lá em números, a gente faz o quê? Lá em números, a gente subtrai. Subtrair é a mesma coisa de trocar o sinal do de baixo, tá bom? 5x vezes 3x é 15x quadrado. Então, vou colocar aqui menos 15x quadrado. Cuidado que lá em cima não tem x quadrado. 5x vezes menos 2 é menos 10x. Então, vou colocar mais 10x, que eu estou trocando o sinal. Tranquilos até aí? Corta o 5x ao cubo. Vai ficar menos 15x quadrado. Porque não tem ninguém para somar em cima. Menos 7x mais 10x vai ficar mais 3x. E o 4 eu repito. Dá para dividir ainda? Como que eu sei? Olha para o grau aqui, ó, grau 2. Olha para o grau do divisor, grau 2. Então ainda dá. Menos 15x quadrado dividido por x quadrado é menos 15. Aí você multiplica, ó, traz para cá com o sinal trocado. Então mais 15x quadrado. Menos 15 vezes 3x é menos 40. Então traz para cá com o sinal trocado. E menos 15 vezes menos 3 é 30 positivo. Traz para cá com o sinal trocado. Isso vai zerar o x ao quadrado. Aqui vai ficar 48x menos 26. Dá para dividir? Não mais. Por que não mais? Porque o 48x tem grau 1 e o x ao quadrado tem grau 2. Então, meus queridos, como que fica a resposta? O nosso p de x, que é o dividendo, é 5x ao cubo, menos 7x mais 4. O nosso divisor, que é o dx, é igual a x ao quadrado, mais 3x, menos 2. O nosso quociente, ele é igual a 5x menos 15. E o nosso resto é 48x menos 26. Se eu pegar o d de x vezes o q de x e somar com o resto, vai me dar o p de x, beleza? Observe que esse polinômio, p de x, não é divisível por d de x, porque o resto não deu igual a zero, beleza? Divisão, lembraram? Dá um joinha aí se relembraram como fazer esse tipo de divisão. Bacana, né? Quando que eu uso esse tipo de divisão, meus queridos? Somente quando o meu divisor aí tem grau 2 ou alguma coisa do tipo, quando é o jeito mesmo, tá? Olha outro método. O método agora de Descartes. Gente, sensacional esse método. Resolve vários tipos de questões. Descartes, ele usava essa definição aqui. Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, ó, vou pegar esse carinha aqui, tá? Ó, obter o quociente que é x, o resto é x da divisão. Esse aqui eu vou resolver usando o método de Descartes, tá bom? Como que eu vou usar? Vamos lá. Primeiro, o P de x, né? O P de x, que é esse carinha, ele é igual ao D de x. Então, ó, o meu D de x, vou fazer aqui, ó. O meu D de x, ele é o D de x aí, ele é x ao quadrado menos 4.
quem vai ser o meu quociente? O grau do meu quociente, meus queridos, ele vai ser a diferença. Ele vai ter grau 1. O P de x tem grau 3 e o D de x tem grau 2. Tudo bem? Então, ele vai ter grau 1. Ele vai ser do tipo AX mais B. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vezes AX mais B. Mais o resto. Qual vai ser o grau do resto? O grau do resto, meus queridos, ele tem que ser menor que o grau do divisor. O divisor não tem grau 2, então o grau do resto vai ser 1. Aí eu vou chamar aqui de CX mais D. Então, o grau máximo do resto vai ser grau 1. Então, mais o resto, CX mais D. Isso aqui vai ser idêntico ao polinômio Px, que é x ao cubo, menos 7x quadrado, mais x menos 2. O que eu estou usando aqui? Estou usando que o polinômio é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá? Estou usando essa ideia. Aí nós vamos multiplicar. Ó, x ao quadrado vezes ax é ax ao cubo. X ao quadrado vezes b é bx quadrado. Menos 4 vezes ax é menos 4ax. E menos 4 vezes b, menos 4b. Mais cx, mais d, tem que ser idêntico a x ao cubo, menos 7x, mais x, menos 2. E aqui é menos 7x ao quadrado. Meus queridos, agora o que nós vamos fazer? Olha quem é acompanhante de x ao cubo aqui. A. Quem é acompanhante de x ao cubo aqui? 1. Então, daqui você já tira que o A é igual a 1. Quem é o acompanhante de x ao quadrado aqui? B. Quem é o acompanhante de x ao quadrado aqui? Menos 7. Então, você tira que o B ele é menos 7. Quem é o acompanhante de x aqui? Menos 4A. E aqui também é o C. Então, menos 4A mais C são os acompanhantes de x. Ó, tá vendo aqui? Ó, aqui e aqui. Ó. Beleza? Tá? Então, menos 4A mais C. Quem é o acompanhante de x aqui? 1. O A, ele é 1. Então, aqui vai ficar menos 4. Mais C igual a 1. C vai ser igual a 5. Falta encontrar o D. Quem é que está sozinho? Levanta a mão, não. Menos 4B. E o D. Quem é que está sozinho do lado de cá? Menos 2. Meus queridos, quem é o B? O B é menos 7. Então, aqui vai ficar 28 positivo. Mais D igual a menos 2. Isso quer dizer que o D é igual a menos 30. Isso quer dizer, então, que o nosso quociente aí, ele não é x mais b? Então, é x menos 7. E o nosso resto, ele não é 6x mais d? É 5x menos 30. Esbrobo, eu posso simplificar esse resto? Meus queridos, você pode simplificar equação. Você não pode simplificar função. Tudo bem? Olhe para esse exemplo e veja se você teve dúvida. Então, apresentei duas maneiras de você fazer a divisão. O método da chave, que é conhecido como divisão euclidiana, e também o método de Descartes, o mesmo René Descartes, tá? O filósofo, o matemático e tal, beleza? Olhe para o que nós fizemos aqui e veja se você teve dúvida. Dúvida aqui? Aí você pode, de repente, estar se perguntando, beleza, né? Vi aí como fazer isso, os dois métodos e tal, né? Mas como se aplicar isso aí? Então, vamos lá a algumas aplicações. Ó, encontre os valores de mn para que os polinômios sejam iguais. Então, vamos lá. Para que os polinômios sejam iguais, aqui, ó, quem é que está acompanhando x ao quadrado? M mais n. Quem é que está acompanhando x ao quadrado aqui? Ninguém. Isso quer dizer que o nosso m mais n tem que ser zero. Tá? Então, m mais n aqui, ó, tem que ser zero. Beleza?
Quem está acompanhando x aqui? M mais 3. E aqui, 3. Então, M mais 3 tem que ser igual a 3. Se M mais 3 tem que ser igual a 3, M tem que ser 0. M é igual a 0, mas M mais N não é igual a 0, então N também tem que ser 0. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui no nosso bate-papo, Arthur. Esses dois métodos são mais para quando a gente não sabe se são divisíveis, né? Meu querido, perfeito. E, além disso, observe que o grau do divisor ali, ele é 2. Quando o grau for 1, nós vamos ver já já como dividir, e até mais fácil, que é usando Briot-Ruffini. Quando o grau é 1, você pode usar Briot-Ruffini, tá bom? Então, grau maior ou igual a 2, você pode usar qualquer um daqueles dois métodos. Ou das chaves, ou o de Descartes, beleza? Meus queridos, então nós vimos aqui nessa questão que o M é igual a N, que é igual a 0. Bom? Vamos para a próxima aplicação, próximo exemplo. Ó. Determine os valores de A, B e C, sabendo que isso aqui a UNB adora. Inclusive, tem uma questão da UNB assim, naqueles exercícios que eu coloquei para vocês, tá bom? Ó, 1 sobre x ao cubo menos 1 igual a... Papapá. Dica. Aqui você tem uma adição de frações. Então, pega esse carinha e esse carinha aqui, ó. Eles vão ser... O produto vai ser o MMC, tá? Então, o produto dos dois vai ser o MMC. Aí, o que acontece? Se o produto dos dois é o MMC, ó, quando eu pegar x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 e dividir por x menos 1, vai sobrar esse aqui, ó. Aí eu vou multiplicar por A. Tá aqui, ó. Aí mais, quando eu pegar esse denominador todo e dividir por x ao quadrado mais x mais 1, vai sobrar x menos 1. Aí eu vou multiplicar por bx mais c. Tá aqui, ó. Aí o que acontece, meus queridos? Os denominadores aqui não são iguais? Então, ok. Você vai agora comparar os numeradores, tá bom? Então, você vai pegar esse numerador aqui e igualar esse, ó. Então, virou comparação de polinômios. Aí, resolvendo isso aqui, ó, vai ficar x quadrado mais ax mais a, bx quadrado menos bx mais cx menos c igual a 1. Daí, igualando, nós vamos encontrar o a igual a 1/3, b igual a menos 1/3 e o c igual a menos 2/3. Tem um da UNB ali que eu vou fazer ela toda passo a passo com vocês, tá bom? Isso aqui é só para você ver a ideia de como pode cair, beleza? Olha isso. O polinômio px é idêntico a qx. Então, podemos dizer que, meus queridos, tem um acompanhante x ao cubo aqui? A. Não tem aqui, então 0. A é igual a 0. O b é o acompanhante x ao quadrado. Quem é o acompanhante x ao quadrado aqui? 5. Então, b é igual a 5. O C é o acompanhante de x. Quem é o acompanhante de x aqui? Menos 3. Então, C é menos 3. E o D é quem está sozinho. Quem é o D? 4. Tudo bem? Então, o A é igual a 0, o B é 5, C é menos 3 e o D é 4. Somando esses valores, aí nós vamos ter 6, né? Então, a alternativa correta, letra A de amor, letra A de A. Eu vou passar, olelê, olalá. Tranquilos aí? Próxima questão. Agora sim. Olha a questão que eu estava falando aí, ó, da UNB. Considerando A, B e C, tá? São constantes reais, tais que, ó, esse lado de cá, esse lado aqui, não mexa. Mexa com esse lado aqui, ó, tá? Mexa com esse lado. Olha como que vai ficar. Tanto é que eu não vou escrever esse lado aqui, só vou escrever no final. Olha como que vai ficar. Vou colocar aqui os três, né? Do lado de cá, nós vamos tirar o MMC, que vai ser x, vezes x menos 3 ao quadrado. Porque, observe, o x menos 3 ao quadrado ele é múltiplo de x menos 3, tá bom? X vezes x menos 3 ao quadrado dividido por x vai ficar x menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar ó, a vezes x menos 3 ao quadrado. Mais. Quando eu pegar x vezes x menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3, vai sobrar x vezes x menos 3. Né? Porque lembrando que o x menos 3 ao quadrado é o x menos 3 vezes x menos 3, tá bom? E quando eu pegar x vezes x menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3 ao quadrado, vai sobrar x. Olhe para o que eu fiz e veja se você teve dúvida.
Dúvida aqui? Agora vamos resolver. O x menos 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais bx quadrado, menos 3bx, mais cx. Observe que eu já não coloquei o denominador. Por que eu já não coloquei o denominador? Porque eles são iguais, do lado de cá e do lado de lá. Então, ó, vou pegar quem tem o x quadrado. O a e o b tem x ao quadrado, ó. Então, a mais b, x ao quadrado. São os acompanhantes x ao quadrado, beleza? Quais são os acompanhantes de x? Os acompanhantes de x são menos 6a e menos 3b. E o c são os acompanhantes de x, né? E quem é que está sozinho? O 9a. Agora sim eu vou escrever do lado de cá, aquele lá, 8x ao quadrado, menos 13x, mais 27. E agora o que você vai fazer? Comparar. A mais b é quem está acompanhando x ao quadrado. Então é 8. Menos 6a, menos 3b, mais c é quem está acompanhando x. Então é menos 13. E o 9a é quem está sozinho, que é 27. Olhe para o que nós fizemos até agora e veja se você teve dúvida. Vai lá, se teve dúvida, habilita seu microfone. Dúvida aí? Então vamos finalizar. Qual que é mais fácil? Aqui, ó. Se o 9a é 27, o a é igual a 3. Se o a é igual a 3 e a mais b é 8, b é 5. Então, b é 5 e o a é 3. Vamos achar o c. Menos 6a, então vai ficar menos 18. Menos 3b vai ficar menos 15. Mais c é igual a menos 13. Menos 18 menos 15 é menos 33. Passa positivo, c é igual a 20. Aí ele quer o a mais b mais c. Ou seja, ele quer o 3 mais 5 mais 20. E isso dá 28. Como que eu marco no gabarito, que é uma questão de tipo B? 0 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. Olhe para o que eu acabei de fazer nessa questão e veja se você teve dúvida. Dúvida aqui? Se não teve dúvida, dá um joinha. Vai lá, se não teve dúvida, dá um joinha aí. Beleza? E se teve dúvida, habilita o microfone, tá bom? Então, observe que são questões para a gente ganhar. Gente, muita gente tem medo de polinômios, tá? Muita gente tem medo. E são questões para a gente ganhar mesmo, tá? Ganhar, é praticar mesmo, resolver aqueles exercícios que eu deixei lá com vocês, tá bom? Seguindo em frente. Agora, divisão por binômios do primeiro grau, que é a ideia ali do Briot-Ruffin, tá bom? Beleza? Olha só, nós vamos ver o teorema do resto, vamos ver o teorema de D'Alembert e o algoritmo de Briot-Ruffin, que aí vem a divisão pelo binômio ax mais b, divisão pelo produto x menos a, x menos b, que é a ideia das divisões sucessivas, tá bom? Então, primeiro, o teorema do resto. Quando você tem uma divisão por x menos a, o resto dessa divisão, meus queridos, é o P de A. É o que zera isso aqui, ó. O que zera esse x menos A? É o x igual a A. Tá? Olha o porquê. Você pegaria P de x dividido por x menos A, vai te dar um quociente e um resto. Aí você vai ter isso, né? Beleza? Isso aqui ó, é a base, tá vendo? Aí, quem é o P de A? Se eu pego aqui, ó, e calculo o P de A. Vai lá, substitui. Vai ficar A menos A vezes Q de A mais o resto. A menos A é quanto? 0. Então, vai zerar isso aqui, ó. Isso quer dizer, então, que o resto é igual a P de A.
Então, quando você estiver fazendo uma divisão por um binômio desse tipo, x menos a, ou um polinômio de grau 1, como você preferir, o resto é o valor numérico que zera isso aqui, ó, tá bom? Beleza? Essa é a ideia, tá? Aqui, ó. Beleza? Então, o resto vai ser o P de A, tá? Como se aplicar isso aí, ó? Calcular o resto da divisão diz por isso. Meus queridos, tem gente que vai fazer o quê? Vai pegar esse polinômio P de x, usar o método da chave ou o método lá de Descartes para achar o resto. Precisa? Não. O que zera o x mais 2? Fala para mim qual o valor de x que zera o x mais 2. Menos 2. Se você tiver dificuldade, você pega o x mais 2 igual a zero. Então, você faz x menos 2. Né? Isso quer dizer que o resto vai ser o P de menos 2. Isso quer dizer que você substitui o x por menos 2. Vai ficar menos 2 a quarto, mais 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 6. E isso aí vai dar 6. Então, o resto dessa divisão por x mais 2 é 6. Entenderam aí a ideia do teorema do resto? Beleza? Olha um outro exemplo, então, para ver se nós entendemos isso aí. Olha como ele é forte. Ele quer saber agora o resto da divisão de P de x, x a quarto menos 4x ao cubo, menos, na verdade ele está dizendo, né? Por x menos 5, ele está dizendo que é 10. Aí ele quer que você calcule o valor de k. Gente, qual o valor de x que zera isso aqui? O valor de x que zera isso aqui é x igual a 5. Ou seja, o resto é o P de 5. Se o resto é o P de 5, ele está dizendo que o resto é 10, substitua o x por 5. 5 a quarta, menos 4 vezes 5 ao cubo, menos k vezes 5, menos 75 igual a 10. Daqui, nós vamos encontrar o k igual a 8 positivo. Então, o nosso k aqui, ele vai ser 8 positivo. Ou seja, novamente, usamos o teorema do resto. Quando a gente estiver fazendo uma divisão por um polinômio do primeiro grau, o resto vai ser igual a P do valor de x que zera aquele polinômio do primeiro grau. Tudo bem? Beleza? O que diz o teorema de D'Alembert? Gente, D'Alembert ele se aproveitou do teorema do resto. Olha o que ele diz. Para que um polinômio P de x seja divisível por um polinômio do tipo x menos a, é preciso que o resto seja igual a zero. Ou seja, P de A é igual a zero. Gente, isso aqui a gente não viu lá no início? Que um polinômio ele é divisível pelo outro quando o resto da divisão é quanto? Zero. Então, na divisão de um P de x por x menos A, nós falamos que P de x é divisível por x menos A se o resto for zero. Quem é o resto? É o P de A? Então, P de A tem que ser zero. Beleza? Tá? Tranquilos? Então, ele simplesmente se apropriou aí do teorema do resto, tá bom? Beleza? Olha um exemplo aí, determine k para que o polinômio seja divisível por x mais 3. Lembrando, quando você vê a palavra divisível, você lembra de resto igual a zero. Qual o resto da divisão por x mais 3? É quando você pega o x igual a menos 3. Tá? Pegou o x igual a menos 3, é o resto. Então, é o P de menos 3. Substitua o x por menos 3. E aí, por que o P de menos 3 é zero? Porque ele disse que é divisível. Substituindo o x por menos 3, olha o que vai acontecer. Encontraremos o nosso k igual a 4,27. Então, o primeiro teorema que nós vimos aí, o teorema do resto, ele é importantíssimo, beleza? Tudo bem? Tá? E aí, vimos o teorema de D'Alembert, né? Olha o exemplo 2, determinar o valor de m, sabendo-se que o polinômio P de x é divisível por 3x menos 1. Meus queridos, alguns têm dificuldade em enxergar, quem é que zera aqui, ó. Então, você faz 3x menos 1 igual a 0. Aí você faz 3x igual a 1. X igual a 1/3. Então, quiser aí, x igual a 1/3. Então, ó, você vai dizer que o P de 1/3 é igual a 0.
E aí, do mesmo jeito que nós encontramos o K no exemplo anterior, nós vamos encontrar o M. E o M aqui, ele vai ser igual a 6. Beleza? Teorema do resto. Teorema de D'Alembert. Tá bom? Agora nós vamos para a última parte da nossa aula, tá? Deixa eu ver. Esses 2 métodos são... É aquilo da raiz do dividendo ser também a raiz do divisor. Perfeito, meu garoto. Arthur, isso é um teorema que nós vamos ver na próxima aula, quando a gente estiver trabalhando com as raízes. Mas é a partir desse teorema que nós podemos concluir. Ou seja, a parte principal dessa aula de hoje é o dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Quando você tiver um polinômio divisível pelo outro, o resto é zero. E aí entra essa parte da divisão por um polinômio do primeiro grau. Perfeito. Que a gente vai começando a ver o que vai fazer a diferença ali em equação algébrica, tá bom? Meus queridos, o dispositivo de Biot-Ruffini. Quando você tem aqui um dividendo, com essa cara, peguei um do 4º grau, e o divisor, ele é do 1º grau, beleza? Como que nós vamos fazer essa divisão? Olha só, aqui você tem os coeficientes do dividendo, aí a raiz desse divisor, você pode colocar aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz, tá? Aqui, para exemplificar e mostrar o produto, eu coloquei ele aqui embaixo, ó. Que é quem zera o divisor, que é a raiz do divisor, beleza? Você repete o primeiro coeficiente e a partir de agora você multiplica e soma, beleza? Então você multiplicou, somou. Aí o resultado você vai colocar aqui embaixo, do A1. Aí de novo, multiplica e soma. O resultado você vai colocar embaixo da 2. Novamente, multiplica e soma. O resultado você vai colocar embaixo da 3. De novo, multiplica e soma. O resultado você vai colocar embaixo do A4. Se esse cara aqui tem grau 4, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Se o grau desse aqui é 4, quando você fez a divisão por um polinômio de grau 1, o grau aqui diminui. O grau desse carinha aqui é 3. Então, ficaria A0, x ao cubo, tchururu, x quadrado, tchururu, x, tchururu. E esse aqui é o resto, tá bom? Aqui é o quociente e aqui é o resto. Vamos ver aí um exemplo, tá? Vamos ver um exemplo aí para a gente finalizar por hoje. Próxima aula, né, semana que vem, eu vou retomar com exemplos daqui, Biot-Ruffini, que a gente trabalha com a ideia das divisões sucessivas, tá? Efetuar a divisão desse polinômio de grau 4, né, de grau 4 aí, ó, o x menos 2. Então, como que eu vou usar Biot-Ruffini, meus queridos? Vamos lá. Primeiro, coloquei aqui os coeficientes, ó, nessa ordem, tá? Do x à quarta, do x ao cubo, do x quadrado, do x e de quem está sozinho, aqui, ó, 3, menos 4, menos 5, 4 e 9. E aqui vou colocar a raiz, ó. O que zera esse carinha aqui? O 2. O 2 é quem zera. Repito o primeiro coeficiente. Agora, multiplico e somo. 2 vezes 3, 6. Menos 4, 2. Novamente, multiplico e somo. 2 vezes 2, 4. Menos 5, né? Menos 1. Novamente, multiplico e somo, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 4, 2 positivo. Novamente, multiplico. 2 vezes 2, 4. Mais 9, 13. Isso quer dizer que o de cima, ele não tem grau 4, isso aqui? Isso aqui, ele tem grau 4. Isso quer dizer que meu quociente aqui vai ter grau 3, olha só. Tá? O meu quociente vai ter grau 3 e o resto aí, ó, como você está dividindo por um polinômio de grau 1, o resto tem grau 0. O resto é uma constante, é um número real. O resto aí é 13, beleza? Tudo bem? Olhe para esse exemplo, veja se você teve dúvida. Tá ok? Olha outro exemplo aí. Na divisão de P de x, por x à quarta mais 2x cubo menos x quadrado mais k, por x mais 1, ó, polinômio de grau 1. O que quiser isso aqui? X igual a menos 1. O resto é 4. Calcular k. Meus queridos, você pode usar o teorema do resto. Pode usar. P de menos 1 é igual a 4. Mas eu vou usar Biot-Ruffini aqui, ó. Olha só, usando Biot-Ruffini. Coloquei os coeficientes aqui, né?
os coeficientes, observa 1, que é do x a quarto, 2, que é do x ao cubo, menos 1, que é do x ao quadrado, 0. Apareceu o x lá em cima? Não. Se não apareceu o x no polinômio, no nosso dividendo, é porque o seu coeficiente é 0. Beleza? E o k. Aí o que você faz? A raiz daquele x mais 1 é x igual a menos 1. Repete o primeiro. Agora, multiplica e soma, né? Então vai ficar 1. Multiplica e soma, vai ficar menos 2. Multiplica e soma, vai ficar 2 positivo. Multiplica e soma, vai ficar k menos 2. Esse é o resto, né? Ele disse que esse resto aí, ele era igual a quanto? 4. Se o resto era igual a 4, consequentemente o k é igual a 6. Se você substituir aqui por menos 1, ó, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar menos 1. Mais k. Ele disse que o resto era 4. Estou usando o teorema do resto. 1 menos 1 é 0. 2 está negativo, passa positivo. K igual a 6. Então, você poderia usar o teorema do resto ou dispositivo de Brio-Ruffini. Beleza? Tá? Então, última, meus queridos. Última para a gente finalizar. Tá? Último exemplo. Na equação, uma de suas raízes é 3. Obter as outras duas raízes. Então, aqui a gente já entra na ideia de resolução de equação do terceiro grau. Olha só o que você faz. Se isso aqui é raiz, né? É porque quando você pegasse o x menos 3, que o x é raiz ali, e dividisse aqui, o resto daria 0. Então, vou usar Brio-Ruffini, né? Vou usar Brio-Ruffini. Vou colocar aqui, ó, o coeficiente do x ao cubo, 1. Do x ao quadrado, menos 3. Do x, 1. Quem está sozinho, menos 3. Aqui eu coloco a raiz, ó. Olha que sensacional. Aí eu vou lá, repito, né? Multiplico, 1 vezes 3, 3. Somo com menos 3, 0. 0 vezes 3, 0. Somo com 1, 1. 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. Era de se esperar resto 0, porque aqui é raiz. Raiz quer dizer que é divisível. Beleza? Meus queridos, acabou. Olha por que acabou. Você agora vai pegar, ó, esse polinômio aqui é de grau 2, então é x ao quadrado mais 1. Aí, para você achar as outras duas raízes, você iguala ele a 0. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado igual a menos 1. Opa, não existe número real aí, né? Mas existe imaginário. Se x ao quadrado é igual a i ao quadrado, então x é mais ou menos raiz quadrada de i ao quadrado. E isso dá i positivo ou i negativo. E aí você vai ver um teorema na aula que vem que fala o seguinte: se o número complexo é raiz, o seu conjugado também será, tá bom? Se o número complexo é raiz, o seu conjugado também será. Então, quais são as raízes daquela equação lá, cúbica, daquela equação do terceiro grau? 3, como ele deu para a gente, e menos i. Então, Brio-Ruffini serve para, se você conhece uma raiz, é um polinômio de grau 3, o que você pode fazer? Você reduz o grau e acha as outras duas. Tudo bem? Habilite seu microfone se você teve dúvida. Se não teve dúvida, coloca aí um joinha. Bacana. Então, agora é com vocês, resolva o exercício. Nós estaremos à disposição para tirar dúvidas em 2 momentos hoje, no final dessa manhã e também no final da tarde, tá? Então, faça os exercícios aí, aquela primeira parte. Não são tantas questões assim, tá bom? Na semana que vem, os professores estarão finalizando aí com vocês os conteúdos, beleza? Tá? Então, temos alguns aulões aí ainda na semana que vem, algumas aulas esticadas para que os professores possam terminar ali seus conteúdos, mas tudo combinado com vocês e tudo no treinamento orientado. Na semana que vem, eu vou passar uma listagem ali no nosso grupo, para você que quer fazer o Matemática Essencial, colocar seu nome, para a gente poder fazer esse controle e fazer também ali uma listagem, tá bom? Meus queridos, beijos, muito obrigado, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode habilitar seu microfone, pode perguntar, ou então manda no meu WhatsApp aí no privado, estou à disposição. Às 11h40 eu voltarei, tá, com a professora Helenice, beleza? Tá? Beijos.
Beijos, beijos, beijos e tenham uma ótima manhã. Aquele abraço.